Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia dos Trabalhos Acadêmicos e Científicos do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela e juntos vamos nessa jornada pela pesquisa, pelo conhecimento, pela produção científica. Não é demais? Bom, nesse episódio nós vamos conhecer alguma coisa a mais sobre as normas ou ideias. O que você acha que é mais importante numa produção científica? Obedecer às normas ou ter as ideias? Ou as duas coisas? Ou nenhuma delas? Deixa aí a pergunta para você refletir. E já que estamos falando de refletir, olha só quem está aqui. Esse é um livro que é um chamego meu, tá? É Toda a Mafalda, do Quino. E a gente vai ler alguns quadrinhos, porque produção científica e conhecimento pode estar na literatura. Você não concorda comigo? Sim, a literatura, a arte, a cultura é produção de conhecimento. E aí eu vou começar com a leitura da Mafalda, que está lá na página 106, e ela diz assim: quando eu crescer, eu vou trabalhar de intérprete da ONU. E quando um delegado disser ao outro, seu país é um nojo, vou traduzir, seu país é um encanto. E então ninguém vai poder brigar, é claro. E os conflitos e as guerras vão acabar e o mundo vai estar salvo. Isso se você prometer que vai durar até eu crescer, viu? Essa é um dos quadrinhos da Mafalda. E aí, para completar, vou passar mais um trechinho depois no nosso próximo episódio, com certeza, né? Para vocês ficarem aí com vontade, tá? Então, fica aí a dica de leitura, Toda a Mafalda, do Quino. Lembrando que esse quadrinho foi escrito lá para 1950, 60. Que coisa, né? Bom, então vamos lá. No nosso episódio de hoje, né, nós temos aí, olha só, normas ou ideias, produção científica. Bom, normas ou ideias? Normas são as regras que a produção científica observa para que a gente possa produzir o conhecimento. Isso foi construído historicamente, vem lá do René Descartes, aliás, vem bem mais antigamente, lá da Grécia. E aí, os processos foram sendo registrados para que se desse validade científica àquele conhecimento. O que é mais ou menos isso? Bom, então, a partir de René Descartes, com o plano cartesiano, né, e por isso que a gente fala o método cartesiano, que aí vem do Discurso sobre o Método, um livro que inclusive está em domínio público, que eu recomendo você ir lá e ler ele na íntegra, o texto completo. E o Descartes, ele vai falar assim, que para você estruturar o conhecimento é preciso você dividir ele em partes, preciso você isolar o objeto para que você possa estudar cientificamente aquele elemento. E aí as regras foram sendo aprimoradas. Então, por exemplo, uma das regras é isolar o objeto, colocar etapas a serem seguidas. Então, primeiro você conhece o objeto, depois você discute o objeto, depois você reflete sobre o objeto. E aí essa estrutura, que é a que a gente conhece basicamente em todos os livros de metodologia, tem ancoragem nessa abordagem cartesiana. Numa outra perspectiva, surge mais recentemente, de modo mais contemporâneo, o Edgar Morin, que vai falar que para você estudar, para você discutir, é muito importante que você tenha em mente que somos seres complexos. E aí o paradigma que ele vai tratar é a complexidade. Basicamente, no livro A Cabeça Bem Feita e o Pensamento Complexo.
Então, nesses livros, ele vai trabalhar sobre essa questão de que somos seres complexos, somos seres multifacetados. Então, por exemplo, você é mãe, você é filha, você é tia, você é profissional, você é cozinheira, você é arrumadeira, né? Você é professor, você é pai, você é filho, você é profissional. Então, somos seres multifacetados e toda vez que nós vamos estudar um objeto cientificamente, nós não devemos isolar esse objeto. Pelo contrário, nós devemos analisar esse objeto no contexto histórico e multifacetado que ele se encontra. E aí tem esses dois grandes paradigmas sobre pesquisa científica. Lembrando que, independente do paradigma que você entender ser o mais prudente, o mais adequado para estudar determinado elemento, você vai obedecer algumas normas gerais. Essas normas são as normas que a gente chama de normas acadêmicas ou normas científicas. E aqui nós observamos as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem de norma de agulha a turbina de avião. E entre elas as normas de produção de trabalho acadêmico e científico. E aí a gente vai pensar assim, nossa, como é que a gente, como é que a gente produz, como é que a gente escreve? Bom, a gente tem uma das coisas que são importantes, que são as ideias. As ideias são fantásticas. Sem as ideias, não tem por que ter normas. Mas, para que a gente se concentre nas ideias, é importante que a gente tenha aí um modelo, uma estrutura básica a observar, porque senão também fica uma bagunça, Fala a verdade, vira tudo bagunçado. Bom, e aí a ideia é essa, Nós já vimos que é preciso que a gente consulte essas normas, e essas normas estão lá na CAPES, lá na ABNT, a gente tem as normas de produção de artigo, de citação, de referências, de alinhamento, e lá na CAPES nós temos artigos, especialmente lá no portal de periódicos da CAPES, nós temos os artigos, porque a CAPES é um espaço de ancoragem das publicações científicas, inclusive as publicações mais atuais, mais renomadas, que são decorrentes de pesquisa científica. Pesquisa científica é aquela registrada em uma instituição de pesquisa, certo? E aí a gente já viu como fazer, você pode fazer o acesso CAF, que é o acesso à comunidade acadêmica federada. O acesso CAF te oferece a possibilidade de acesso a uma quantidade maior de periódicos, de artigos que estão lá nos periódicos da CAPES, tá? Então, aí para você logar, você precisa estar, evidentemente, com o seu login e a sua senha, que são os usuários do SWAP, do sistema. E também esses periódicos da CAPES, que são, dentro dos periódicos, é que você encontra as grandes bases. As bases que são como se fossem repositórios das áreas, por exemplo, Web of Science, EBSCOhost e outras tantas bases, como se fossem aquelas prateleiras da biblioteca física. Então, cada um daquele é como se fosse uma base. E aí tá tudo lá no portal de periódicos da CAPES. Lembrando que quando você acessa, é muito importante que você saiba que você vai ser remetido para essa base, mas o seu login está pela plataforma da CAPES e junto ao acesso CAF, tá? Então, se você não tiver dentro da CAPES ou pelo acesso CAF, você não consegue ter acesso a esses documentos, a essas pesquisas, certo? E aí, um outro espaço que tem muito importante para você fazer a sua fundamentação teórica, para você puxar toda aquela ajuda sobrenatural dos grandes autores, os autores antigos, os contemporâneos, inclusive os da pós-modernidade, aqueles que estão publicando em 2022, em 2023 e para frente. Então, esses autores, eles também têm ancoragem lá no catálogo de dissertações e teses da CAPES. Nesse catálogo, você só tem as publicações de teses e dissertações. Dissertações são produtos advindos de mestrado e teses são trabalhos científicos advindos de doutorado. Então, são resultados, são produtos advindos desses processos de pesquisa. A tese é algo inédito, inovador, e a dissertação
é algo que é novo, é uma nova leitura, mas vem de algo, né, já existente. E são desses dois níveis. E aí, no catálogo de dissertação e teses da CAPES, você tem esses produtos. Você não vai ter artigos publicados em revistas, né, em periódicos, que é uma produção um pouquinho diferente, um pouquinho mais curta e não está necessariamente vinculada a uma pós-graduação stricto sensu, tá? Então, aqui no catálogo, essas produções estão intimamente ligadas a isso, a resultados de pesquisa registradas em níveis de mestrado e doutorado, por isso que é teses e dissertações. E aí são textos mais robustos, mais densos, então textos de acima de 30 páginas, 100, 200, 300 páginas às vezes, né, que depois acabam até virando livros. Lá no catálogo de periódicos da CAPES, você tem artigos. O artigo é uma publicação mais enxuta, né, de aí até 30 páginas, a maioria gira em torno de 15 páginas, e é uma produção mais rápida, tá? Então, é essa a diferença. Se você quiser algo mais profundo, procura no catálogo de teses e dissertações da CAPES. Se você quiser algo mais, uma leitura mais rápida ou, né, um texto mais curto para você conhecer a respeito do assunto, então você procura no portal de periódicos, tá? Bom, e aí, além do catálogo de dissertação de teses da CAPES, a gente tem, portanto, as normas da ABNT. As normas da ABNT. Não adianta eu dizer para você aqui quais são as regrinhas, porque essas regrinhas mudam e mudam muito, né? E também elas são assim, sabe? São muito minuciosas. E para você seguir todas essas regrinhas, você vai ter que ler. Você vai ter que abrir o documento e ver, olha, tantos centímetros, arreda aqui, puxa ali, alinha aqui, dá espaço aqui. Então, a gente tem regras para as citações, para as referências, para o alinhamento do texto, o espaço entre as linhas do texto. Então, fonte, tamanho, cor, paginação, capa, contracapa, tudo isso tem na ABNT, que são as normas brasileiras, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, e tem as regras específicas para trabalhos acadêmicos. Então, nesse caso, o que você precisa saber é onde você encontrar. Onde você pode encontrar essas regras? Você pode encontrar elas no site da ABNT, então aqui ó, www.abnt.org.br, normas da ABNT, que também é .org, né, www.normasabnt.org, e você tem acesso a elas dentro do SUAP. Quando você é acadêmico do Instituto Federal, que você acessa o SUAP, que é o Sistema Unificado da Administração Pública, você vai ter assim bem na sua cara o Target. Lá no Target, você pode acessar e pesquisar normas da ABNT. Normas da ABNT para citação, normas da ABNT para referência, normas da ABNT, deixa eu até dar um close aqui no Target, olha que bonitinho, né? Target, isso, lá no Target, olha ele aqui. Então, o Target, ele vai reunir, ele vai compilar todas as normas da ABNT. E aí você tem acesso livre ao texto da norma na íntegra. Por que o texto da norma na íntegra? A ABNT, ela produz essas normas como um documento, geralmente em PDF. E a instituição que for utilizar as normas, ela tem que adquirir, ela tem que pagar pela norma, né? Ela tem que fazer aquisição institucional. E aí o Instituto adquire e deixa disponível dentro da biblioteca para quem é acadêmico. E aí você consulta. Olha, aí lá, por exemplo, citação vai dizer, olha, tem citação longa, citação curta. A citação longa faz assim, a citação curta faz assado. Então, o que importa você saber é que existem essas normas e lá é o espaço para você pesquisar. Isso não foi fantástico? Pois é. E aí, é assim que a gente faz produção científica. Tanto as ideias quanto as normas são importantes para que a gente possa ter um bom texto, para que ele seja inteligível, ou seja, para que você consiga divulgar o conhecimento que você produziu a toda a comunidade e ela entenda e possa fazer uso social, crítico e político desse conhecimento. Até a próxima. Bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.